Amen. Amém. Lord Jesus, Senhor Jesus, Lord, we love you. Senhor, te amamos. Thank you we can be gathered again into your name. Obrigado porque podemos estar reunidos novamente em teu nome. Oh, we open our heart to you, Lord. Oh, abrimos nosso coração a ti, Senhor. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Lord, fill us with yourself. Senhor, nos preencha contigo mesmo. Oh, grant us your feelings. Senhor, nos dê os seus sentimentos. Touch our heart. Toque nosso coração. Oh, where we are. Onde nós estamos. Oh, Lord, we need you. Senhor, nós precisamos de Ti. Help us to see Precisamos ver how to pay the price. como pagar o preço. The need for us to pay the price. The need for us to pay the O price. Senhor precisa que nós paguemos o preço. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, we depend on you. Nós dependemos de Ti. Our eyes are upon you. Nossos olhos estão sobre Ti. Thank you for your supply. Obrigado por Teu suprimento. Thank you, Lord, we can enjoy you as our life. Obrigado porque podemos Te desfrutar como nossa vida. Oh, fill us, Lord. Oh, encha-nos, Senhor. Oh, meet us in this gathering. Senhor, nos lidere nesse ajuntamento. We love you, Lord. Nós Te amamos, Senhor. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. It's wonderful to see all the young people this morning. É maravilhoso ver todos os jovens essa manhã, Just like Brother Joel shared yesterday, assim como o irmão Joel compartilhou ontem. there's so many things that you all could be doing. Há tantas coisas que vocês poderiam estar fazendo, But last night we were here Mas- enjoying the Lord. mas na noite passada a gente estava aqui desfrutando do Senhor. We were paying the price. Estávamos pagando o preço. And this morning again we're paying the price being here. E nessa manhã, novamente, estamos pagando o preço estando aqui. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So Brother Joel actually shared yesterday Então, this na ver- first message of this book. Então, na verdade, o irmão Joel compartilhou ontem a primeira mensagem desse livro. So we saw that the initiation of our being useful to the Lord Então, vimos que a nossa iniciação para servir o Senhor is the Lord's visitation. é a visita do Senhor, a visitação do Senhor. The Lord visits us O Senhor nos visita by appearing to us. aparecendo a nós. And when He appears to us, E quando Ele aparece a nós, we need to have a response. nós temos que ter uma resposta. The response is not of our own, A resposta não é própria nossa, but the Lord needs to respond within us. mas o Senhor precisa responder de dentro de nós. And this response is to pay a price. E essa resposta é pagar o preço. And so yesterday there was this introduction. Today we're going to go into the message relating to learning how to pay the price. Então ontem nós tivemos a introdução e hoje nessa mensagem nós vamos ver como pagar o preço. Learning how to pay the price. Aprender como pagar o preço. And it's not an easy thing. E não é algo fácil. It's really just, we can be simple on the one hand. Não, simplesmente, por um lado, podemos ser simples. On the other hand, we have to deny ourselves. Por outro lado, temos que negar a nós mesmos. So our focus will be on Então enjoying the Lord. nosso foco, ele será em desfrutar o Senhor. So I want to start with, so actually this talks about learning how to pay the price. It doesn't say, Então aqui fala sobre aprender a pagar o preço. it doesn't say that we already know how to pay the price, Não fala que nós já sabemos como pagar o preço, but we're learning. mas estamos aprendendo. And this learning occurs in our daily living. E esse aprendizado acontece na nossa vida diária. I'm going to go through a few verses. Eu vou entrar em alguns versículos. Maybe you can help me read. Eu vou ajudar aqui aqui a ler. 1 Timothy 2, chapter 2, 1 1 and 2. Timóteo 2, 1 e 2. And this is actually a verse that we covered last week in the morning revival. Na verdade, esses versículos são versículos que nós cobrimos no reavivamento matinal na semana passada, Regarding the matter of a proper prayer life for the proper church life. com respeito a ter uma vida adequada da igreja através de uma oração, uma vida de oração adequada. Let's read. Vamos ler. Antes de tudo, pois, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões,
ações de graças em favor de todos os homens. Okay. So here we're seeing that in our daily living, Então aqui nós vemos que no nosso viver diário, before everything we need to pray. antes de tudo, temos que orar. And that applies to everything. E isso se aplica a todas as And in coisas. verse 2, E no versículo 2, fala. fala em favor dos reis e de todos os que se encontram em posição elevada, para que vivamos uma vida calma e tranquila, com toda piedade e respeitabilidade. What I want to bring here is the second part of that verse, which O says que queremos trazer aqui é a segunda parte desse versículo, that we lead a quiet and tranquil life in all godliness. que diz: para que vivamos uma vida calma e tranquila, com toda piedade. And this is also relating to our daily living. Isso é também relacionado ao nosso viver It needs to diário. be in all godliness. Nós temos que estar em toda piedade. And this godliness is God-likeness, is God expressed through us. E essa piedade é Deus sendo expressado por nós. Okay, let's go on to the next verse. Tá, vamos para o próximo 1 versículo. Timothy 3:16. 1 Timóteo 3:16. And it says, E aqui diz: e evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido no alto em glória. again, we see here the godliness aspect. Aqui novamente vimos o aspecto da piedade. And this says, in God manifested in the flesh. E aqui diz Deus manifestado na carne. If you combine these two verses, Se our combinamos- daily living needs to be God manifested in the flesh. Se combinamos esses dois versículos, vemos que o nosso viver diário deve ser Deus sendo manifestado na carne. Okay, let's go on to 1 Timothy 5:5. Agora vamos para 1 Timóteo 5:5. Okay, read. We can read it. 1 Timóteo 5:5. I'm sorry, 1 Peter, sorry. Tá, 1 Desculpa, Pedro. Na First verdade, Peter. 1 Pedro 5:5. In like manner, young men, Semelhantemente, vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. so here we begin to see the relationship between the older ones and the younger ones. E aqui começamos a ver a relação dos mais velhos e dos mais jovens. And in 1 Peter 5, the same verse, verse 1 through 5, 1 through 3, sorry. E em 1 Pedro 5, né, no mesmo capítulo, dos versículos 1 a 4, 1 a It's- 3, It says, aqui diz: what do you read? rogo, portanto, aos presbíteros entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória a ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando-o não por constrangimento, mas voluntariamente, segundo Deus, nem buscando ganho vergonhoso, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. Okay, modelos de rebaño. So now we're seeing again the relationship between, in this case, the elders and the saints. Aqui But novamente vemos o exemplo, a relação entre os mais jovens e os presbíteros, now we're seeing that there needs to be pattern. mas aqui vemos também que eles precisam ser modelos. So we have our leading brothers. Então nós temos os irmãos que nos lideram, que They are patterns to us. eles são modelos para nós. And also we have the older young people, you all, E também temos os jovens mais velhos, todos vocês. and you need to be pattern to the ones that are younger than E you. nós temos Right. que ser modelos para os que são mais novos do que nós. Okay, now let's go to a verse relating to paying more price, okay? Agora vamos para o versículo que fala mais sobre pagar o preço. So Philippians 2, Então Filipenses 2, 12 and 13. 12
e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Pode ler. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar para o seu bom prazer. So on the one hand, we have salvation, Então, por um lado, temos a salvação, which is freely given to us by the Lord. que é de graça, dada ao Senhor a nós. On the other hand, we have to work out our own salvation. Por outro lado, temos que desenvolver a nossa And to salvação. do this, we need to deny ourselves E para fazer isso, temos que negar a nós mesmos and seek the Lord. e buscar o Senhor. And this is, again, paying the price. E, novamente, isso é pagar o preço. Okay, the first section that we're talking about is that the real pursuing of the Lord Então, a primeira porção que nós vamos ver é que o verdadeiro buscar o Senhor is actually in our daily living. é, na verdade, no nosso viver diário. I'm going to read a portion here. Eu vou ler uma porção aqui. No. Nós vamos ler uma porção. Oh, Senhor Jesus. Amém. Buscar verdadeiramente essas coisas deve ser levado a cabo em todos os aspectos da nossa vida diária. É possível apreciar a vista das montanhas e rios numa viagem, contudo, ainda estar buscando o Senhor. É possível conversar com os amigos sobre todos os tipos de tópicos, contudo, ainda pagar um preço. Devemos pagar um preço e buscar o Senhor em todos os aspectos da nossa vida diária. diária. Amém. Saints, as we consider our daily living, Santos, conforme a gente considera a nossa vida diária, I'm trying to figure out how to order these words. eu tô tentando ver como que eu posso colocar essas palavras. It's easy for us É fácil para nós. to have the church life. É fácil para nós termos a vida da igreja. I was once a young person, Eu uma vez era jovem and I come to the meeting. e eu vim para a reunião I know how to behave in the meetings. e eu não... Sorry, come again? I know how to behave in the E eu meetings. eu sei como me comportar nas reuniões. I said, this is not touching on anybody. This is just my experience. Eu não tô tocando ninguém, eu não tô falando para ninguém. Isso é a minha experiência. I sit in the middle. Eu sento no meio, No one notices me there, ninguém percebe que eu tô ali. and I'm just in the meeting, Eu simplesmente tô na reunião. and I sing, Eu canto, maybe declare something. talvez eu até declaro alguma coisa. So I have this life. Sabe, I had this life, Sabe, this church life, eu tinha essa vida da igreja. but I come home Mas então eu ia para casa. and I may be different. E talvez eu fosse diferente. I act differently when I'm home. Sabe, eu era diferente quando eu estava em casa. But then, how many of you are in university? Quantos estão na universidade? Universidade. Okay. I go to school, Sabe, eu fui para escola, just like you, every day. assim como vocês, todos os dias. And how do I behave in school? E como eu me comportava na escola? Maybe I'm with my friends and one of my friends cracks a joke. Talvez eu estivesse com meus amigos e eles falassem uma piada. Maybe the piada wasn't so pure. Talvez a piada não era tão pura. Everybody laughs. Todo mundo dá risada. What do I do? O que eu faço? Saints, our daily living, Santos, nosso viver diário, the Lord wants to gain us in our daily living. o Senhor quer nos ganhar em nosso viver diário. Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. So we can have a church life. Então temos a vida da igreja We can have a home life. e podemos ter a nossa vida de casa. We can have a school life. Podemos ter a vida da escola. So we have multiple living. Então temos múltiplos viveres. So, how do you say? Multiple viveres.
Why don't you write it? Sorry. So we can have multiple living. Podemos então ter múltiplos. Nossa, eu fui pegar uma palavra também, né? Múltiplos viveres. But what does the Lord want? Mas o que o Senhor quer? We read in the verses. Nós lemos nos versículos. God manifested in the flesh. Deus manifestado na carne. The mystery of godliness. O mistério da piedade. The Lord doesn't want multiple living. O Senhor não quer múltiplos The way viveres. we are here in the meetings when we have all the saints, Quando estamos aqui na reunião com todos os santos, He wants us to be the same when we are home. Ele quer que nós sejamos os mesmos em casa. Living under the divine dispensing. Vivendo sob o dispensar divino. So we can cross this out Então podemos riscar isso. and we can have one living. E podemos então ter um viver. God manifested in the flesh. Deus manifestado na carne. Do you want me to write it? Pode. Deus Aleluia. manifestado. Sorry. Deus Ok. manifestado. Deus manifestado. So, when you think about your daily living, Então, quando pensamos no nosso viver diário, what do you think about? o que What is você your pensa daily sobre? living? We already talked about the church. Qual é o seu viver diário? Falamos da igreja, We talked about your home. falamos sobre a nossa casa, We talked about school. falamos sobre escola. What else? Maybe we can write it here. O que mais? Talvez podemos escrever aqui. So, church, igreja, Igreja, escola. escola, here? No, but I write in the bottom. Escola, Família. Que mais? Trabalho. trabalho, Que mais? Sociedade. sociedade, O que é sociedade? Sociedade. Que mais? Amigas, sim. Amizados, amigos. amigos, amizades, Ah, lazer, lazer. Recreação. Lazer. Do we have anyone that has a young child here? há alguém aqui que tem So, uma criança mais either nova? way, we're young adults, so some of us may have young children. De qualquer forma, So, somos adultos we can jovens, put então it- talvez tenhamos crianças mais jovens. Raising children. Então podemos pôr aqui criação. Because when we raise our children, Criação, Gessé? Criação dos filhos. when we raise our children, Então quando criamos uns filhos, we need to be God manifested in the flesh. temos que ser Deus manifestado na carne. It is part of our daily living. Isso faz parte do nosso Saints, we viver need to diário. consider this. Santos, precisamos considerar isso. We're not there. We're not perfect. Nós So não that's estamos lá ainda, não somos perfeitos. That's why this title says learning. É por isso que esse título diz aprendendo. We're learning how to pay the Nós price. estamos aprendendo a pagar o preço. Okay, amen. Amen. Let's go on. Vamos continuar. So the next item we want to talk about is the basic price Então o that we need to próximo pay. item que nós queremos falar é sobre o preço básico. É o próximo item. Okay, you've read the book. So what is the basic price that we have to pay? Vocês leram o livro, então qual é o preço básico? If not, Vitor will tell us. I'm Se just o kidding. Vitor- senão o Vitor vai ter que falar pra gente. Eu tô brincando, ele falou. Okay, the basic price we need to pay Então, o preço básico que temos que pagar is that the relationship that we talked about earlier between the older ones and the younger ones. é que a relação que nós vimos antes dos mais velhos e dos mais jovens
so that the Exatamente. young ones will seek out the older ones. Os mais jovens devem procurar pelos mais velhos. Actually, the older ones also, Na verdade, os mais velhos também. they can be encouraged by the younger ones. Eles podem ser encorajados pelos mais novos. I need a volunteer. I need a Eu brother. preciso de um voluntário. João. João. Oh, você tá- He looked at me, so Ele olhou pra mim, não tive que... okay. So João aqui. Então o João aqui. Do you have a companion? Você tem uma companheira? Okay, that's good. Your wife's a companion. That's wonderful. Amém. Isso aí, a esposa é uma companheira. Isso é maravilhoso. Do you have a brother that you can open to? That Você you can tem um irmão pray que você with? pode se abrir? No. This is something that a lot of us are in this situation. Isso é algo que muitos de nós podemos estar na mesma situação. It's good that he's married, so his wife is his companion. Wonderful. É bom que ele esteja casado, ele tem a esposa dele que é a companheira dele, isso é maravilhoso. But some of us are not married, we're single. Mas alguns de nós não são casados, nós somos solteiros. We need companions. Precisamos de companheiros. And we can ask the Lord, E podemos pedir ao Senhor: Lord, I need a companion. Senhor, eu preciso de um I need companheiro. someone to pray with. Eu preciso de alguém para orar. I need someone to open my heart to. Preciso de alguém para abrir o meu coração. And this is something that actually is important to the Lord as well, because when he sent out the disciples, he Isso sent them out isso two na by verdade, two. Sorry. Isso na verdade é bom para o Senhor. Because when he sent out the disciples, he sent them out twos by two. Porque quando ele mandou os discípulos, ele mandou sempre de dois em dois. And two in the Bible stands for testimony. E dois na Bíblia significa testemunho. And for us, we need to have E companions. para nós precisamos de companheiros. When we fall, Quando caímos, somebody can help us out. alguém pode nos ajudar a levantar. So maybe, I don't know, if you pray Então talvez, eu não sei, mas se você orar for a companion, por um companheiro, the Lord will grant you a companion. o Senhor lhe dará um companheiro. Jonathan's. Jonathan. He was looking at me, so Ele também estava olhando para mim. Então, so maybe the Lord gave him Jonathan to say, okay, you guys are companions. então talvez o Senhor deu o Jonathan ao João. Ele falou: ok, eu vou ser o companheiro seu. They're somewhat of a companion already. Então eles já são companheiros aqui. Okay, so now they pray together, they fellowship together, they enjoy the Lord together. Então eles oram juntos, eles têm comunhão juntos, eles desfrutam o Senhor juntos. But in their daily living, we talked about all this daily living. Mas no viver diário deles, sabe, falamos sobre todos esses itens. The realm of paying the price is in the daily living. Sorry, come again. The realm of paying the price is in our daily living. A esfera do pagar o preço é a nossa vida diária. So they're paying the price together. Então eles estão pagando o preço juntos. But we look in the young people's meeting. They're in the young people's meeting. Sabe, na reunião de jovens, Yeah. Just like today, we separated the younger ones from the older ones. assim como hoje nós separamos os mais novos dos mais velhos, We do that every Lord's Day. nós fazemos isso todo domingo. They're praying together, Eles estão orando juntos, enjoying the Lord. desfrutando o Senhor. They have feelings Eles from têm the Lord. sentimentos do Senhor. And they see the young people, the adolescents going downstairs. E então eles veem os adolescentes descendo. Maybe Jonathan is finished playing the piano. Talvez o Jonathan, ele tá terminando de tocar o piano And he sees one of the young brothers, e ele vê um dos jovens, um dos meninos, maybe David, talvez Davi, and he gets a feeling within him. e ele tem um sentimento dentro dele. David, maybe he needs some shepherding. Davi, talvez ele precisa de He um begins to pouco de pray. He apacentar. begins to pray for David. E ele começa a orar pelo Davi. Because they are together, they pray together for E David. porque eles estão juntos, eles oram juntos pelo Davi. Eventually, he might go visit David in his house. Por fim, eles podem visitar o Davi na casa dele. You see what is happening? Vocês veem como que acontece? The Lord is coordinating
O Senhor está The Lord is arranging coordenando. our environment. Ele está arranjando o nosso environment, o nosso ambiente. This is not something that we're going to say, oh yeah, I'm going to go shepherd this person. Isso não é algo que você simplesmente fala, eu vou apacentar esse jovem. That's why we start with prayer. Antes de tudo, orar. É por isso que a gente começa com oração. Because we give the Lord an opportunity to operate when we do that. Porque damos a oportunidade ao Senhor para operar quando fazemos isso. But when I look at these brothers, I feel like there's something missing. Mas quando olhamos para esses jovens, podemos sentir que está faltando algo. What about the older ones? Que tal os mais velhos? What about the older ones? Cadê os mais velhos? Because I'm sure he can go to his father, right? Sorry, come again? He can go to his father and Claro, a gente fellowship sabe, ele with his pode father. ir para o pai dele para ter But you know, comunhão. for a lot of young people, they don't want to talk to their parents, Mas muitos dos outros jovens, eles não vão falar com os pais deles. right, Ife? Certo e fé? I'm just kidding. Eu só tô brincando. But it's true. It's Mas, really, mas é verdade. they don't fully open. Eles não se abrem totalmente. That's why we need God's family. É por isso que precisamos da família de Deus. And God's family actually accomplishes what God desires. Porque na verdade a família de Deus, ela completa o desejo do coração de Deus. So who's going to be the father for them? Então quem será o pai para eles? Spiritual father. O pai espiritual. Maybe Douglas. Talvez o Douglas. Douglas might be, because he's in the young people's meeting. He sees all these things. Porque o Douglas, ele tá na reunião de jovens, ele vê todos esses santos. And I'm sure he's praying for them. E eu tenho certeza que ele ora por eles. That they would go on, that you all would go on in Para the que Lord. eles continuem no Senhor, para que nós continuemos no Senhor. Saints, Santos, they also need a grandfather. eles precisam também de um avô. They need aunts. Eles precisam de tios, tias. We cannot orchestrate this, Não podemos orquestrar isso, but the Lord can accomplish this if we're open to pay the mas o price. Senhor pode cumprir isso se nós estamos abertos a Ele. This is the basic price we need to pay. Isso é o preço básico que temos que pagar. Lord Jesus, Senhor Jesus, we love you, Lord. te amamos, Senhor. Lord, save us from our preferences. Senhor, salva-nos de nossas preferências. Oh, help us to deny ourselves. Nos ajude a negar a nós mesmos. Oh, Lord, that we would open our being to you. Para que abramos o nosso ser a Ti. Lord, we love you. Senhor, te amamos. Amém. Amém. Thank you, brother. Obrigado. Desculpa, irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Hallelujah. Aleluia. So we talk about paying a price. Então falamos sobre pagar o preço. You know, Brother Joel yesterday Sabe o irmão Joel ontem? fellowshiped a little bit about the economy of God. Ele compartilhou um pouco sobre a economia de Deus. And I have this here. Oh, yeah. E eu tenho esse desenho aqui. Everybody knows this, right? Todo mundo conhece esse desenho, certo? And what is this? Então, o que é isso? And this one? E esse aqui? And what is the armor composed of? E do que a alma é composta? And what is this? E o que é isso? And what is the spirit composed of? E do que o espírito é composto? Okay, you all pass. Ok, todos passaram. But Mas we have to apply this in our daily living. temos que aplicar isso no nosso viver We diário. cannot forget this. Nós não podemos esquecer disso. This knowledge Esse conhecimento is not just for knowledge. não é simplesmente para It's conhecimento, for our é experience. para nossa experiência. But what I want to talk about here is that in God's economy, Mas o que queremos falar aqui é que na economia de Deus, you have God's full salvation, você tem a salvação plena de Deus. and salvation is in two aspects. E a salvação ela tem dois aspectos. Can you tell me one aspect Vocês is podem me falar? Um aspecto é God's full salvation. a plena salvação de Deus. Two aspects. Dois aspectos. Redenção judicial, salvação orgânica. Okay.
Ok? Judicial redemption, A redenção judicial, that is when we have the Spirit coming to us. isso é quando temos o Espírito vindo a nós. And this judicial redemption is free. E a redenção judicial, ela é de graça. We just receive it by faith because the Lord accomplished everything. Nós simplesmente recebemos por fé, porque o Senhor cumpriu todas as coisas. And what is the second part? E qual é a segunda parte? Organic salvation. A salvação orgânica. And what is organic salvation? E o que é a salvação orgânica? It is of life, É de vida, the divine life, a vida divina. coming into us, É a vida divina vindo a nós. and He wants to sair da nosso espírito E Ele quer sair do nosso espírito into our soul. para nossa alma. For this, Para isso, we need to work out our own salvation. temos que desenvolver a nossa salvação. We need to cooperate with God's operation. Temos que cooperar com a operação de Deus. Okay, so there's basically these two aspects. Então, basicamente, esses We- dois aspectos, We have a free salvation, Temos- judicial redemption, temos a salvação que é de graça, que é a redenção judicial, and then we have the organic salvation, which we need to pay a price for. e temos a salvação orgânica, que temos que pagar um preço para isso. Okay, here we have some verses in Matthew. Aqui temos alguns versículos em Mateus. And, oh Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. In terms of paying the price, Então, falando em pagar o preço, the Bible unveils to us A Bíblia- several aspects of this. a Bíblia nos revela vários aspectos sobre isso. And a lot of them are in Matthew. E muitos deles estão em Mateus. And for the sake of time, Então, por causa do tempo, we're going to go into some of this. vamos entrar em alguns desses versículos. Desculpe, irmãos. So Matthew, this portion, Matthew 5 to 7, Então essa porção, Mateus de 5 to 5 chapter a 7. 7, capítulo 5 a capítulo 7, talks about the reality of the kingdom. fala sobre a realidade do reino. And you can also say that is the constitution of the kingdom people. E podemos dizer também que é a constituição do povo do reino de Deus. If it's the constitution Então, of the kingdom people, se tem essa constituição do povo do reino de Deus, that means this is how we as kingdom people need to live. isso significa que nós, como pessoas do reino, temos que viver. Como nós temos que viver? And you have to remember, this is always in the realm of our daily living. E vocês têm que se lembrar que isso está tudo dentro da esfera do nosso viver diário. For us to do this, because Matthew 5 to 7 is impossible, Para nós fazermos isso, conforme Mateus 5 a 7, é impossível. it is impossible for us to do on our own. É impossível fazermos por nós mesmos. So we need the Lord. Então precisamos do Senhor. And I'll just give a few examples. Então eu vou dar alguns versículos, alguns exemplos. In Matthew 5:8, Em Mateus 5:8, it says, aqui diz: "Blessed are the pure in heart, Bem-aventurados os puros de coração, for they shall see God." porque verão Deus. Are we pure in heart? Somos puros de coração? We're not talking about a good heart. Não estamos falando de um coração bom. We're talking about a pure heart. Estamos falando de um coração puro. And the footnote here actually is very good. E a nota de rodapé aqui, na verdade, é muito boa. It says to be, pode ler. Aqui diz: Oh, not to the, just a A1, few, right? yeah. Ser puro de coração é ser singelo no propósito, ter a meta singular de realizar a vontade de Deus para a sua glória. Even just this tells us I can't do it. Até só isso daqui já nos diz: eu não posso fazer isso. But this is our constitution. Mas essa é a nossa constituição. This is how we are as kingdom people. Isso é como nós somos como pessoas do reino. Okay, I'm going to go on because Ok, eu vou continuar. verse 14.
O versículo 14. It says, "You are the light of the world." Aqui diz: vós sois a luz do mundo. Saints, when you're in the church, Santos, quando estamos na igreja, it's easy to be the light. é fácil ser a luz. What about in your school? E quanto na escola? Can you be the light? Você pode ser a luz? In yourself, no. Em você mesmo? Não. But if you're enjoying God, Mas se você está desfrutando Deus, you will have a feeling when that joke comes, você tem um sentimento quando aquela piada vem. and the Lord will operate. E o Senhor vai operar. The price we pay is to cooperate with that feeling within. O preço que pagamos é cooperar com aquele sentimento que temos. What about in our trabalho, in our work? Que tal então no nosso trabalho? What about in our raising our children? Que tal então na criação dos filhos? Okay. May the Okay. Lord make us the light of the world in reality. Que o Senhor nos faça a luz do mundo em realidade. Amen. Amém. And then verse 20. Então no versículo 20, For I say to you that unless your righteousness surpasses of the scribes and Pharisees, you shall by no means enter the kingdom of the heavens. Sorry. pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. So, we talked about two aspects of our salvation. Então falamos sobre dois aspectos da nossa salvação. One is free. Uma é de graça. So, we receive righteousness freely from the Lord. Então recebemos justiça de graça do Senhor. But here, this righteousness Mas aqui, essa justiça is a subjective righteousness. é uma justiça subjetiva. It means that the Lord has to be expressed through us. Isso significa que o Senhor deve ser expressado por nós. He's not just staying in our spirit, Ele não está ficando somente no nosso espírito. He's expressed in our mind, emotion, and will. Ele está se expressando em nossa emoção, mente e vontade. You go to the grocery store Você vai para o mercado and you buy whatever. e você compra qualquer coisa. And the lady at the grocery store E a moça no mercado, gave you $10 more in change. e a moça do mercado te deu $10 reais. reais para nós, aqui, $10 a mais no troco. What feeling do you have within? Que sentimento você tem por dentro? I'll leave it at that. Eu vou deixar isso. Okay, amen. Ok, amém. I think I have one more Acho que eu tenho mais um versículo. verse. So verse 48. Então, versículo 48. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Pode ler, por favor. Ok, amém. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Not much else to say. Não, eu não tenho mais nada para dizer. Because this is the Lord speaking. Porque esse é o falar do Senhor. He said, you will be perfect just like your heavenly Father is perfect. Ele fala, você tem que ser perfeito, assim como o seu Pai Celeste é. Saints, we're on the way to perfection. Santos, estamos no caminho da perfeição. Amen. Amém. Okay. So let's go to Matthew 13. Vamos então para Mateus 13. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor, amém. So Matthew 13 Então em Mateus 13, was actually spoken at the seashore. então Mateus 13 ele está falando ali na beira da praia. And this means that ordinary people will hear this message. Isso significa que pessoas normais estavam ali ouvindo essa mensagem. In contrast, this message that we just talked about our Constitution Em contraste, aonde essa mensagem falada sobre a nossa Constituição was spoken on the mountain. foi falada no monte, na montanha. And Brother Joe, I believe, mentioned this yesterday. E o irmão Joel, acredito que ele mencionou isso ontem. The significance of going to the mountain. O significado de ir para a montanha. In this case, revelation. Nesse caso, revelação. So, for us to receive revelation, Então- we need to pay the price. Então, para termos revelação, temos que pagar o preço.
But for us to see this matter in Matthew 13, Mas- it's right there for everybody. Mas para vermos essa questão em Mateus 13, ele estava lá. Qualquer um podia ver. Okay, Matthew 13 talks about the appearance of the kingdom. Então, Mateus 13 fala sobre a aparição a aparência do reino. What the kingdom looks like. Como o reino se parece. The reality was what we talked about before. A realidade está no que falamos antes. And now, this is the appearance E of the kingdom. agora está falando da aparência do reino. And I'll just talk about a couple of things here. In verse 31, E eu vou falar só de algumas coisas aqui. No versículo 31, it says that another parable said before them, the kingdom of the heavens is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. aqui no versículo 31 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. And 32. E 32, o qual é menor do que todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. I think some of you are probably familiar with this story, but we have a mustard seed, which is a herb. Eu acredito que muitos de nós estão familiarizados com essa porção, mas nós temos então uma semente de mostarda. And it's supposed to grow into a small shrub. Ela é esperada que cresça de uma maneira pequena, como um pequeno arbusto. But the word says that it has become a tree. Mas a palavra aqui diz que ela se tornou uma árvore. So it changed its form. It's no longer according to its kind. Então ela mudou de forma. Ela não está mais de acordo com a sua espécie. And interestingly, on the branches, E é interessante que nos ramos, all the birds of heaven lodge in there. todas as aves dos céus, elas estão alojadas ali. And this represents all the evil things and the evil, later on we'll see the evil doctrines. Então, isso representa todas as coisas más, todas as doutrinas más. And this is what we see actually in Christendom. E isso é o que nós vemos na cristandade. It has become a big, huge tree with all the birds of heaven there. Ela se tornou uma grande árvore com todas as aves aninhadas. And this is part of the price we have to pay to be delivered from this tree. E isso é parte do preço que nós temos que pagar, que é sermos libertos dessa árvore. With all its evil birds, Com todas essas aves más, all the evil doctrines. todas essas doutrinas más. Okay, that's part of the leaven, but I'm going to skip that and we'll go Essa on. é parte do fermento, Okay. mas eu vou deixar isso. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Also in Matthew 13, we have the matter of the treasure in the field, Também, em Mateus 13, nós temos também a questão do tesouro no campo. which was hidden, and a man found and sold everything that he has, and he bought it. Então, o que acontece é que um homem 40, encontra 44. esse tesouro e ele vende tudo. And he bought this field. E ele compra esse campo. We need to be this treasure for the Lord to be useful to the Lord. Nós temos que ser esse tesouro ao Senhor para sermos úteis ao Senhor. Amen. Amém. Okay. Senhor Jesus. Amém. Time. O tempo. Okay. The next portion we're going to do is to talk about the significance of paying the price. A próxima porção que nós vamos falar sobre o significado de pagar o preço. And I'm going to need another brother to help me. E eu vou precisar de um outro irmão para me ajudar. Can we write here? Podemos escrever aqui. Lay everything aside. Leve. Lay aside. Lay. Lay aside or put aside. This is the significance. Lay aside. Deixar de pôr de lado. Pôr de lado. E aqui, Deus operando, God is working. God works, or God's. Deus operando. And then more God.
more mais of de God. Deus. Ezequiel, vem. Você me ajuda. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, amém. Ezekiel, what do you like to do? Ezequiel, o que você in your free gosta de fazer no seu tempo livre? Joga bola, okay, joga bola. You know what I like to do. Before you answer, what I like to do. Sabe, antes de você responder também, o que eu gosto de fazer? O que eu I gostava de fazer? like to watch documentaries of historical events, Eu gosto de ver documentários sobre eventos históricos. and I can watch them all day long. Eu posso I can watch them all day long. assistir eles assim completamente. For example, apart from the Bible, the secular history of Israel, Por exemplo, sobre a Bíblia, a história de Israel, the secular history of Israel, second. secular, A história secular de Israel and how they became where they are now. e como eles se tornaram quem eles são hoje. To me, it's fascinating because it's divine history within and human history. Para mim é fascinante porque você vê a história divina dentro da história humana. But sports, he loves to play soccer. Mas esportes, ele gosta de jogar futebol. So, saints, if we're consumed with what we like, Se nós somos consumidos pelo que gostamos, and Ezekiel loves to play soccer, então Ezequiel ele ama jogar futebol. I'm sure he's injured himself one time. Eu tenho certeza He injured his knee one time. que ele machucou. Eu sei que ele machucou o joelho dele um dia. But he's much better now. Mas ele tá bem melhor agora. So if we're consumed with playing soccer, Mas então somos consumidos por jogar futebol and I'm consumed with watching these documentaries, ou somos consumidos por assistir documentários. how does this affect God's intent? Well, actually, what's God's intent? Como isso afeta a intenção de Deus? Na verdade, qual é a intenção de Deus? And Ezekiel knows the intention of God, right? Ezequiel ele conhece, ele sabe a intenção de Deus, certo? God wants to fill him, Deus ele quer enchê-lo, not just in his spirit, não somente o espírito, but all his being, mas todo o ser dele, right? certo? But if he's playing soccer all the time or watching soccer all the time, Mas se ele joga futebol o tempo todo ou assiste futebol o tempo todo, does the Lord have an opportunity? o Senhor vai ter oportunidade? Same thing with me. A mesma coisa comigo. If I spend too much time watching history, Se eu passo muito tempo vendo histórias, how does this affect God's economy? como isso afeta a economia de Deus? So we need to be those Então temos que ser aqueles who pôr de lado, que põem de lado everything that is not of the Lord. tudo que não é do Senhor. This is the significance of paying the price, Isso é o significado de pagar o preço. right? And we use this example, but all of us are in various stages Sabe, usamos esse exemplo, mas todos nós, em vários estágios of pursuing the Lord, de nossa busca pelo Senhor, of paying the price de nosso pagar o preço, in all our daily living. em todo o nosso viver diário. But when we put this stuff on the side Mas quando colocamos as coisas de lado and we turn to the Lord, e nos voltamos ao Senhor, the Lord has an opportunity to operate. o Senhor tem a oportunidade de operar. This is the purpose of paying the price. Isso é o propósito de pagar o That will preço. give the Lord a place in our being É quando damos lugar ao Senhor em nosso ser. so that He can operate within E então us. Ele pode operar dentro de nós. So if I take some time and stop watching Então se eu tomo um tempo e paro de assistir and I turn to my e spirit, eu me volto ao meu espírito, enjoy the Lord, desfruto o Senhor, the Lord has an opportunity to operate. o Senhor tem a oportunidade de operar. Through this operation, Através dessa operação, guess what? adivinha? God has gained something in my being. O Senhor ganha algo no meu ser. And same thing with Ezekiel. É o mesmo com Ezequiel.
The Lord gains something in him. O Senhor ganha algo nele. This is what the Lord wants to do with all of us. Isso é o que o Senhor quer fazer com todos nós. And what happens? E o que acontece? We gain more of God. Nós ganhamos mais de Deus. And what happens when you gain more of God? E o que acontece quando ganhamos mais de Deus? You have more anointing within you. Você tem mais unção dentro de você. You have an anointing and the anointing touches something else. E o Senhor, e essa unção ela toca outra coisa. And then you deixa pro lado. E você deixa aquilo de lado. And then E então, God has the opportunity to deal with that item. Deus tem a oportunidade de lidar com aquele item. We gain mais de Deus. Ganhamos mais de Deus. And this is a cycle. E isso é um ciclo. This is the significance. Isso é o significado. This is the purpose. Isso é o propósito. And this is the result. E isso é o resultado. God wants to fully gain our O hearts. Senhor quer Obrigado, ganhar irmão. totalmente o nosso coração. Saints, to close, Santos, para fechar, let's read together the last section of the book. vamos ler a última sessão do livro. If I can find this. Última sessão desse The capítulo. two paragraphs. Página 30. Página sim. 30. Isso aqui. Isso. Amém. Amém. Vamos. Isso. Resumindo, a primeira exigência para sermos usados por Deus é a visita de Deus, que não é de nós, mas de Deus. A visita de Deus é Ele vir até nós e visitar-nos. Esse é o início de Deus nos usar. Sempre que temos um desejo de servir a Deus, sabemos seguramente que Deus nos alcançou e nos visitou. Todavia, ter meramente esse desejo não nos capacita a sermos usados por Deus, porque do nosso lado ainda temos de pagar um preço. Um dia Deus veio a Isaías e, como resultado, Isaías estava determinado a ir e laborar por Deus. No entanto, naquele momento, ele não pôde ser usado por Deus. Ele ainda tinha de pagar um preço. O resultado de pagar um preço é que, ao abdicar de tudo o que temos, assimilamos tudo o que Deus tem. Somente pessoas como essas podem ser usadas por Deus. Portanto, pagar um preço são a exigência e o fato básicos para sermos úteis a Deus. Amém. Amém. Praise the Lord. Amém. Louvado seja o Senhor.